27 de março de 2024, quarta-feira da Semana Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, bom dia a todos. Estamos vivendo a Semana Santa, a Semana Maior da Fé Cristã, e nós já entramos no mistério da angústia de Cristo. Vamos acompanhar o decorrer dessa semana, todo o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, mistério tal que nós celebramos em todos os domingos na Santíssima Eucaristia. A igreja que celebra todos os domingos este grande mistério, ela o destrincha de maneira mais solene em uma semana do ano, que é a Semana Santa. É sempre bom explicar, porque tem gente que diz assim: padre, mas não é toda missa que nós celebramos o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus? Sim, é em toda missa. Mas, uma vez ao ano, uma semana do ano, a igreja celebra de maneira mais solene esse mesmo mistério que celebramos toda a missa. Consegue compreender? Então, o que a gente celebra na missa, todo domingo e festa de guarda, é celebrado de maneira destrinchada. Na quinta-feira nós vamos contemplar a instituição da Eucaristia e do sacerdócio que Jesus celebrou enquanto ceava pela última vez. Depois, na sexta-feira, nós vamos contemplar o mistério da paixão, toda a condenação de Jesus, a sua crucifixão e, de maneira ápice, a sua morte. O sábado santo, nós contemplamos Jesus que está no sepulcro, sepultado, desce à mansão dos mortos. A vigília pascal, a vigília maior, a maior missa da fé cristã, que é o mistério da ressurreição. E o domingo de Páscoa, em que nós já contemplamos Jesus ressuscitado, que aparece aos discípulos. Olha que bonito. Tudo isso de maneira paulatina, de maneira destrinchada, no fundo nós celebramos em toda a missa. E hoje nós estamos na quarta-feira da Semana Santa, ainda dentro do tempo da Quaresma, mas nessa semana, como o padre já explicou ontem, a Quaresma na Semana Santa, ela se reveste de um sentimento de angústia, não mais de penitência e de conversão, mas um sentimento, um aspecto de meditação da dor de Jesus Cristo. São as preliminares antes de Jesus ser condenado, né? E a igreja coloca como leitura, como primeira leitura, na segunda, na terça e na quarta, como o padre já explicou também, os chamados cânticos do servo sofredor, do livro do profeta Isaías. O primeiro cântico do servo sofredor é o capítulo 42, nós ouvimos na segunda-feira. O segundo cântico do servo sofredor é o capítulo 49 de Isaías, que nós ouvimos ontem. E hoje nós vamos refletir, conforme a proposta da liturgia de hoje, o terceiro cântico do servo sofredor, que é o capítulo 50, versículos do 4 ao 9 do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é o meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é o meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos,
Nós hoje acompanhamos esse terceiro cântico do servo sofredor e nós já fizemos, essa leitura foi proclamada no último domingo, domingo de Ramos. Eu convido você a ouvir a minha homilia. Pegue nas minhas redes sociais que tem a homilia do domingo de Ramos e este ano eu fiz a homilia baseada nessa leitura. Então, para que não fique repetitivo, nós vamos analisar um outro aspecto desse texto, colocá-lo na nossa vida, na nossa história. Mas eu convido você a ir lá, depois na rede social, quando você tiver um tempo, se você não escutou, escuta a homilia do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Meus queridos, uma coisa interessante que esse texto nos diz, primeiro, nos é apresentado quem é esse tal servo sofredor, de que Isaías está falando desde o capítulo 42. Quem é este? Né? Esse servo sofredor é alguém que tem língua adestrada, sobre isso falei na minha homilia de domingo, e também é alguém que tem os ouvidos abertos a Deus, sabe falar na hora certa e sabe ouvir os sinais de Deus, a voz de Deus. Esse tal servo sofredor. É claro que nós sabemos, nós que somos cristãos, que esse servo sofredor de que fala Isaías é Jesus Cristo. Ninguém melhor do que Jesus soube falar palavras de salvação, palavras assertivas, palavras de bênção, de ressurreição. O falar de Jesus curou enfermos. O falar de Jesus expulsou demônios. O falar de Jesus ressuscitou mortos. Língua adestrada, língua assertiva. Também nós sabemos que é Jesus Cristo porque ninguém melhor do que ele ouviu a voz do Pai. Ninguém melhor do que ele ouviu a vontade do Pai e pôs em prática a vontade do Pai. Até mesmo quando a sua humanidade, o seu ímpeto humano, a sua natureza humana gritava para que não bebesse do cálice, ele disse: Pai, seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade. Ele ouviu a vontade do Pai e ele cumpriu a vontade do Pai. Disso nós falamos domingo. Mas uma coisa interessante que esse texto traz é a parte finalzinha do texto, né? Mas o Senhor é o meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Depois vai destrinchar. E aí no versículo 8. Ao meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos, quem é o meu adversário? Aproxime-se. Eu gostaria de me deter nesse versículo. Quem é o meu adversário? Aproxime-se. É o capítulo 50, versículo 8c. Meus queridos, aqui o texto está mostrando o quê? Que este servo de Deus, ele tem uma missão a cumprir. E a sua missão vai provocar humilhações e grandes sofrimentos na sua carne, na sua vida. E aí esse servo é aquele que diz assim: o Senhor é meu auxiliador, Ele está ao meu lado. Alguém me fará objeções? Quem é o meu adversário? Aproxime-se. Ou seja, ele leva no coração a esperança de que Deus está com ele, de que o Todo-Poderoso está com ele, de que ele não está sozinho. E essa virtude teologal, a esperança, não é o que o permite não temer os adversários. Algo para a gente refletir. Meus queridos, de quantas coisas nós temos medo na nossa vida, na nossa história? O medo que mais assola a vida humana desde o seu nascimento é o medo da morte. Né? E não tem como dizer que nós não temos medo da morte. Né? A própria psicologia, né? A própria psicologia, a psicanálise explica que este medo, esse temor diante da realidade da morte é algo que está inato no ser humano. Né? Aliás, nós promovemos a nossa vida por medo da morte. Porque se não houver medo da morte, nós não cuidamos de nós. Isso é uma questão psicológica. Né? Quer ver? Vou dar um exemplo para você perceber o que eu estou falando. Por que você põe blusa de frio agora que esfriou? Porque você tem medo do frio.
Se o frio não incomodasse, não provocasse medo, você se deixaria descuidar e não colocaria a blusa e você adoeceria. Então, o medo, ele é algo que faz parte da vida humana. Faz parte da vida humana. Por quê? Porque ele é princípio de defesa do homem. O medo nos defende, o medo proporciona segurança para nós. Por quê? Porque nós nos guardamos, nos protegemos, nos velamos. O que está falando o texto aqui é uma outra coisa. É o mistério do sofrimento, da cruz, da imprevisibilidade da vida. Meus queridos, tem muitas pessoas, aliás, nesse século é o século de pessoas em crise. Tem muitas pessoas que, com medo de tantas coisas do mundo e da vida, a pessoa não vive, né? Ora, esses fatores que são paradoxais aos fatores naturais da nossa existência, eles nos atrasam. Quer ver? Vou dar um exemplo para você. No seu relacionamento, quando você fica perdendo tempo com coisas pequenas, você não vive coisas grandes, né? No seu diálogo com as pessoas, quando você fica discutindo coisas inúteis, você poderia estar discutindo coisas edificantes, né? As suas buscas, quando você se dedica por algo que vai te trazer tão pouco, você está perdendo tempo enquanto você poderia estar se dedicando por algo que vai te trazer grandes coisas. Tudo na vida é assim. Tudo na vida é assim. E o mistério da vida desse servo sofredor é o mistério daquele servo, daquele homem, que ele tem um propósito, estar junto de Deus e morar junto de Deus. Habitar junto de Deus. Por isso ele não teme nada que se coloca como contraposição a isso. Quem é o meu adversário? Aproxime-se. Por quê? Porque o Senhor é meu auxiliador. O Senhor está ao meu lado. Então eu não deixo que medo nenhum me impeça de possuir o que é meu. Com certeza esse servo sofredor é um homem destemido, é um homem corajoso, é um homem de cabeça erguida, é um homem que está em pé diante dos problemas, diante das ofensas, diante das ameaças. O texto, antes de dizer isso, o texto diz que ele se submeteu a cusparadas, a bofetões, a humilhações, mas ele manteve a sua face impassível como pedra. Por quê? Porque ele sabe que Deus está ao seu lado. E ele disse: aproxima-se os meus inimigos. Meus queridos, o medo, quando ele está além daquele limite que representa proteção, o medo, ele significa falta de fé. Até certo ponto, o medo, ele é favorável, ele é benevolente, porque ele, como eu já disse várias vezes hoje, ele nos permite cuidar de nós. Passou daquele limite, é falta de fé e de esperança. E esse servo sofredor, ele é um homem cheio de fé e cheio de esperança. Por quê? A certeza de que Deus está com ele. Ora, e aí a gente pode dizer assim: ai, padre, mas eu sou um homem, uma mulher de fé. Eu creio que Deus está comigo, não tenho medo de nada. Ora, mas por que diante dos sofrimentos e da cruz, então a gente murmura? Por que a gente desanima? Por que a gente quer parar na metade? Por que a gente quer empurrar as nossas cruzes para outras pessoas, sendo que ela é nossa? É falta de fé. É falta de fé. Você crê ou não que Deus está com você? Se você crê que Deus está com você de verdade, você se mantém em pé com o rosto impassível, como diz o texto, como pedra forte. Então, minha gente, a palavra de hoje vem dizer o seguinte: no fundo, a conclusão é essa. Presta bem atenção e leve para o seu dia de hoje essa conclusão. Nós só conseguiremos nos manter de pé, com a cabeça erguida, como nos diz o texto de hoje, né? Com a cabeça sem desviar o rosto, né? Sem abater o ânimo,
Nós só conseguiremos viver desse jeito, nós só conseguiremos permanecer em pé diante de tantas coisas que nos desmorona, que bate contra nós, que quer nos derrubar, se nós levarmos a certeza de que Deus é o nosso auxiliador e de que Ele está ao nosso lado. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida pessoal. Presta bem atenção, meu filho, minha filha. Leve essa certeza para o seu coração. O Senhor é um auxiliador. Ele está ao seu lado. Ele está ao seu lado nos momentos bons, de alegrias, de conquistas, de risos, mas Ele também está ao seu lado nos momentos de perdas, de dor, de desânimo. Naqueles momentos que nós não sabemos para onde ir, se nós voltamos, se nós caminhamos, se nós vamos para o lado, o que fazer, como fazer, de que jeito. Nestes momentos, a fé faz toda a diferença e todo sentido. O Senhor é meu auxiliador e Ele está ao meu lado. Minha gente, pode ser que tenhamos muitas coisas que nós não temos explicações. Pode ser que tenha muita coisa na nossa vida que nós não compreendemos os benditos porquês. Mas leve a fé de que Deus é o seu auxiliador e de que Ele está ao seu lado. Isso te basta. Um dia, quando você estiver diante de Jesus, no dia do juízo, você poderá perguntar, mas por que isso? Mas por que aquilo? Por que tanto sofrimento? Por que toda aquela situação? Por ora, tenha fé e esperança. Agarre em Jesus. Agarre em Jesus. Desejo uma quarta-feira cheia de Deus e hoje nós nos aproximamos um dia mais do mistério da angústia, da dor, da ceia santíssima, derradeira, celebrada por Jesus. Meus queridos, Semana Santa não é feriadão, viu? Se você acompanhou essa meditação até agora, é porque Deus já está fazendo um trabalho na sua vida, na sua história. É porque você já está seduzido por Jesus, que ninguém aguenta, já disse 2 vezes, ninguém aguenta ficar escutando o Padre Diego por tanto tempo. Se você chegou até esse momento, celebre a Semana Santa de maneira completa, né? Não importa que você tenha de deixar a turma lá de casa que não quer ir, vai você. Viva cada passo que Jesus deu no seu tríduo pascal. Você vai contemplar a beleza da liturgia da igreja e a beleza do testemunho de Jesus Cristo na sua vida. Eu te dou esse desafio. Semana Santa não é feriadão prolongado não, minha gente. Pelo amor de Deus, outro dia, não foi agora, né? Eu ainda estava na paróquia São Francisco de Assis. E no Instagram, uma mulher perguntou, padre, minha família está planejando ir para a praia, né? É pecado se eu for para a praia? Eu vou arrepiar todo mundo lá e a gente vai na igreja, a gente vai nas celebrações litúrgicas, não vou perder, né? Por quê? Porque naquela ocasião eu falei que não é feriadão para viajar não, né? Vocês sabem minha fala. E eu escrevi assim para a mulher. Aliás, essa frase eu vou dar esse testemunho. Eu vou dar esse testemunho em alguma das celebrações do Tríduo da Páscoa aqui na minha paróquia. Eu escrevi assim para a pessoa. Eu falei, minha querida, se o seu filho morrer, você vai se encher de dor, né? Parece que vai cair o mundo sobre a sua cabeça, não é? E você teria coragem de ir para a praia se o seu filho morrer? Ou o seu marido, não sei. Bom, depende, né, gente? Tem gente que, se a sogra morrer, é capaz de ir pro carnaval para comemorar, né? Mas eu falei sério, né? Se o seu filho ou se algum ente querido seu morrer, você teria coragem de ir para a praia a convite de alguém? No dia do sepultamento do seu filho? E a pessoa
pessoa respondeu lá, disse que é verdade, não. Minha gente, nós não estamos fazendo um teatro. Nós estamos celebrando o memorial, ou seja, nós estamos vivendo novamente. Não é uma recordação, não é uma memória. A palavra memorial significa viver de novo uma experiência memorável, que está na memória, mas viver novamente. Não é somente recordar, é recordar e viver novamente. Isso é memorial. Então, se nós estamos celebrando a paixão, a morte, daquele que deve ser amado acima de todos e de tudo, se nós nos guardássemos no sepultamento de alguém da nossa família e não nos guardamos no sepultamento memorial de Cristo, é porque ele não está acima de todas as coisas, como o mandamento nos exige. Né? Ai, padre, é muito radical. Não é radical, minha gente. Tem coisas na vida que são categóricas. É ou não é? Tem coisas na vida que leva tempo. A nossa conversão, por exemplo, vai até o último suspiro e você vai estar aí ainda com um pecado embrenhado em você e eu também em mim. Isso não sejamos iludidos. Mas agora tem coisas na vida que a gente precisa dar passos. Se você está me escutando até agora, viva o Tríduo Pascal de maneira respeitosa, de maneira profunda, e vá nas celebrações litúrgicas, participe, faça esse ano uma experiência diferente na sua vida. Em nome de Jesus, deixe Jesus fazer uma obra de resgate, de transformação na sua família, na sua vida pessoal, no seu casamento, na vida dos seus filhos, na vida da sua família. Que Deus assim nos ajude. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.